Então, bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor. O professor está gravando só uma pequena videoaula, só para você entender. A partir de agora eu vou dar uma resumida na matéria. Por quê? Porque o professor já postou lá no YouTube e na sua tarefa um vídeo mais complexo de 36 minutos, que explica minuciosamente todos os detalhes. Então nós estamos no capítulo 3, estamos trabalhando os filósofos contratualistas, e agora nós vamos trabalhar o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, na sua apostila, na página 48, tem tudo sobre a vida de Jean-Jacques Rousseau. Mas aí nós temos que dar um destaque de Jean-Jacques Rousseau, que ele está no contexto do iluminismo, né? Nesse contexto do iluminismo, as ideias, a filosofia de Rousseau vai contribuir para a Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, nós temos que lembrar que todo filósofo contratualista, ele estuda como surgiu o contrato, ou melhor, como surgiu o Estado. Mas antes de saber como surgiu o Estado, a primeira pergunta é: como vivia o homem no seu estado de natureza? Né? E aí nós já interpretamos Thomas Hobbes, nós já interpretamos Locke, e agora nós vamos interpretar Rousseau. Olha para você ver. Como era o homem no estado de natureza? Você pode perceber que ele tem duas maçãs aqui, tem duas maçãs. Independente se tivesse uma maçã só e ele se aqui estivesse comendo, o que ele ia fazer no segundo quadro? Olha o que ele fez aqui, ele deu a outra maçã para ele. Ele ia, independente se tivesse duas ou uma maçã, o homem, no seu estado de natureza, ele ia dividir a maçã. Ué, ele ia dividir, porque ele é diferente do homem de Thomas Hobbes. Ele não é egoísta, tá? Então, quem é o homem no estado de natureza para para Rousseau? O homem é bom. Ele é bom. Aí por isso que nós vamos estudar e vai falar que esse homem de Rousseau, ele é o bom selvagem, tá? Ele vivia isolado, né? Ele prevalecia a lei da sobrevivência, ele buscava alimento, vivia isolado, se alimentava, buscava o que comer, buscava onde descansar, dormir, e também mantinha relações sexuais, mas a relação sexual não era para procriação, para criar vínculo. Então olha para você ver, para Rousseau, o ser humano é naturalmente dotado de um sentimento. Qual sentimento é esse? De piedade. Então, se ele visse outro homem, ele ia dividir o pão com ele, ele ia dividir a maçã com ele, ele ia dividir o fruto, porque dentro dele, ele é bom, ele não é mau, ele é bom. Aí, que nós vamos entender, por exemplo, nessa página aqui, ó, da sua apostila, ele está descrevendo o que é esse bom selvagem, o que é esse homem no seu estado de natureza. Então, esse homem que eu já acabei de descrever para você, bondoso, caridoso, tem um problema. Mas o problema não está no homem. O problema está no momento que o homem faz isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Associa, quer dizer, quando ele começa a viver em sociedade. O problema do homem não está nele, o problema do homem está na sociedade. A partir do momento que ele fez acordo um para com o outro. Esse que é o problema. Então o homem é bom por natureza, ele é o bom selvagem. Qual que é o problema? A sociedade que corrói. A sociedade que o corrompe, tá? E aí, o momento que ele faz o pacto social, quer dizer, o pacto, né? O acordo, o contrato social, o homem começa a ser corrompido, tá? O homem começa a ser corrompido. Então, que pena, né? A sociedade que destrói o homem, se for pensar assim. O homem era bonzinho, pacífico, bondoso. A sociedade, ou melhor, algumas pessoas começaram a dividir as terras. E aí começou neste processo de dividir as terras, umas começaram a sobressair sobre as outras. E aí nesse momento de um sobressair sobre os outros, há uma necessidade de alguém assegurar esse espaço que eu peguei para mim. E assegurar o espaço que o outro pegou para ele. E aí que nasce o Estado. Então, qual que é o sentido do nascimento do Estado? O Estado nasceu para assegurar, garantir em lei esse pedaço desse homem, o meu pedaço e o pedaço do outro. Então olha para você ver. Então qual que é o sentido do Estado?
O Estado, ele não está aqui para ser, como por exemplo, um poder executivo de ditar normas e leis. Não, ele está aqui somente para garantir que essas normas, essas leis estabelecidas em sociedade sejam cumpridas, tá? E aí, ele vai falar assim nessa página, na hora que se você quiser aprofundar mais, a vontade geral. O que é essa vontade geral? É o momento do nascimento da democracia. O que seria então essa vontade geral? Seria o momento que todos nós nos reuníssemos, nos agregássemos e em coletividade decidíssemos as leis, as regras, né? E aí ele vai falar assim, qual forma de Estado é a certa, é correta? É a democracia. Mas qual a democracia? A que nós vivemos nos dias de hoje? Não. Essa democracia é uma democracia representativa. Aqui o Rousseau está falando é uma democracia o quê? Direta. Diretamente. Eu, você, nós decidimos as leis, nós decidimos as regras. Aí o poder executivo, qual que é a função dele? Fazer com que essas leis sejam cumpridas. Fazer com que ninguém avance no meu espaço, ninguém pegue o meu espaço, tá? Então, para a gente finalizar, aí ele vai fazer toda uma defesa da democracia, ele vai explicar que, embora o homem é corrompido pela sociedade, somente a educação que vai colaborar para o homem ser diferente, porque ele é corrompido. Quer dizer, a sociedade corrompeu o homem, a sociedade deixou o homem ruim, mal, mas só a educação que salva o homem, tá? E a gente vê nos dias de hoje que ninguém importa muito com a educação, sendo que a educação é a que move, que transforma o homem. Então, para a gente finalizar, eu coloquei isso no quadro, 2 quadros diferentes, né? Esses quadros aqui, eles representam, olha lá, tá até escrevendo ali na sua página 54 da sua apostila, esse, em síntese aqui, ele mostra como era a visão de Hobbes, de Locke e de Rousseau. Primeiro, como era o homem antes da sociedade, antes do surgimento da sociedade? Para Hobbes, violento. Para Locke, uma pessoa normal, tranquila, né? E aí, que tinha os direitos naturais, só que ela precisava que esses direitos naturais fossem garantidos. É por isso que surgiu o Estado. E para Rousseau, os homens, as pessoas eram livres, de boa, tranquilo. Só que o problema, o que estragou o homem foi a vivência em sociedade. A formação do Estado. Por que formou o Estado para Hobbes? Formou o Estado para garantir a paz, porque o homem vivia de guerra um para com o outro. Então, para que surgiu o Estado? Para tranquilizar o homem conseguir viver em comunidade. Para que surgiu o Estado em Locke? Surgiu o Estado em Locke para ele garantir o quê? Para ele garantir os direitos e resolver os conflitos internos. O homem era tranquilo, só que de vez em quando a gente tem umas picuinhas. E aí o Estado serve para resolver essas picuinhas. É muito parecido aqui com o Rousseau. E o Rousseau, qual é o sentido de surgir o Estado? O sentido é, o Estado vai defender a minha propriedade. Garantir o sossego, a paz. Que ninguém avance mais na minha sociedade. Para a gente finalizar, o que as pessoas esperavam do Estado? Para Hobbes, a paz e a segurança e a ordem. Porque o homem era o lobo do próprio homem. O homem era mau, então o Estado ia frear o homem. Em Locke, direitos e liberdades individuais. E para Rousseau, os cidadãos deveriam participar, então, das decisões do Estado. E aí que você entende esse conceito de democracia direta, tá certo? Então, um grande abraço, muito obrigado.